Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Guerra Mundo. Hoje vamos mergulhar nas profundezas dos oceanos para explorar a história fascinante e a importância vital dos cabos submarinos. Esses gigantes invisíveis são a espinha dorsal da comunicação global, mas muitas vezes são esquecidos na vastidão do mar. Para entender a origem dessa infraestrutura crucial, precisamos voltar ao tempo, até a era da Guerra Fria, um período marcado por tensões geopolíticas intensas e a constante ameaça de guerra nuclear entre as superpotências mundiais. Foi nesse ambiente que surgiu a necessidade de uma rede de comunicação que pudesse sobreviver a ataques devastadores e garantir que as informações críticas continuassem a fluir. Em resposta a esse desafio, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu a ARPANET na década de 1960. Essa rede pioneira foi projetada para conectar instalações de pesquisa e bases militares de forma descentralizada, permitindo que as informações encontrassem rotas alternativas, mesmo que parte da rede fossem destruídas. A ARPANET estabeleceu as bases para a internet moderna, que nos anos de 80 e 90 expandiu-se rapidamente, integrando universidades, instituições de pesquisas e, eventualmente, o mundo inteiro. Com a criação da World Wide Web por Tim Berners-Lee em 1989, a internet transformou-se de uma ferramenta militar em um fenômeno global, revolucionando a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Hoje, os cabos submarinos são responsáveis por transportar cerca de 95% do tráfego de dados internacional. Isso significa que quase tudo o que fazemos online, desde transações bancárias até chamadas de vídeo e envio de e-mails, depende desses cabos. Além de sustentar a economia global, os cabos submarinos são vitais para operações militares. Eles garantem comunicações seguras e rápidas entre bases espalhadas por diferentes continentes, oferecendo uma vantagem estratégica crucial em tempos de paz e de guerra. Esses cabos se estendem por mais de 1,3 milhões de quilômetros sob os oceanos. Formam uma verdadeira teia global. Apesar de sua importância, eles são vulneráveis a uma série de ameaças que discutiremos neste vídeo. Fiquem conosco enquanto exploramos as complexidades e desafios enfrentados por essa infraestrutura crítica. Agora que entendemos a história e a importância dos cabos submarinos, vamos explorar a sua relevância nos dias de hoje. Estes cabos não são apenas artefatos históricos. Eles são verdadeiramente a espinha dorsal da comunicação moderna. Pense neles como imensas artérias digitais que mantêm o nosso mundo conectado. Aproximadamente 95% do tráfego de dados internacional passa por esses cabos. Isso significa que qualquer coisa que você faça online, desde transações bancárias até chamadas de vídeo com amigos ou familiares do outro lado do mundo, depende criticamente deles. A importância dos cabos submarinos vai além das atividades cotidianas. Eles são pilares essenciais para a economia global, permitindo transações financeiras em tempo real, que movimentam trilhões de dólares diariamente. Empresas em todo o mundo dependem deles para se comunicar e operar de forma eficiente e eficaz. No entanto, a importância desses cabos se estende ainda mais ao campo militar. Eles são vitais para a comunicação entre bases militares localizadas em diferentes continentes. Em tempos de paz, eles garantem que as operações militares possam ser coordenadas de forma segura e rápida. Em tempos de conflito, a capacidade de manter comunicações estáveis e seguras pode ser o fator que determina a vitória ou a derrota. Sem esses cabos, muitas operações militares modernas seriam praticamente impossíveis de serem realizadas.
Apesar de toda essa importância, os cabos submarinos são extremamente vulneráveis. Eles estão sujeitos a danos por causas naturais, como terremotos e deslocamentos tectônicos, e também por atividades humanas, como a ancoragem de navios e a pesca de arrasto. Além disso, em um mundo cada vez mais marcado por tensões geopolíticas, eles podem se tornar alvos de sabotagem intencional. Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo nas tensões geopolíticas, e os cabos submarinos não estão imunes a este cenário. De fato, eles se tornaram alvos estratégicos em potencial para ações miliciosas. Recentemente, 2 incidentes chamaram a atenção do mundo para a vulnerabilidade desses cabos. No Mar Vermelho, os danos a cabos de internet afetaram significativamente o tráfego entre a Ásia, a Europa e o Oriente Médio. A HGC Global Communication, uma empresa de telecomunicação de Hong Kong, relatou que cerca de 25% do tráfego nessas regiões foi impactado. Enquanto as causas específicas dos danos ainda estão sob investigação, há suspeitas de que os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, possam estar envolvidos. Isso ocorreu apenas algumas semanas após o governo do Iêmen alertar sobre possíveis ataques aos cabos por estes grupos. Simultaneamente, no Mar Báltico, 2 cabos submarinos foram danificados, levando a suspeitas de interferência russa. As autoridades dinamarquesas e suecas direcionaram suas atenções para um cargueiro chinês, que estava na área durante os danos. Embora as investigações estejam em andamento, esses incidentes destacam a crescente preocupação com sabotagens internacionais nesse contexto de guerra híbrida, onde as operações militares diretas podem ser substituídas por ataques furtivos a infraestruturas críticas. Estes eventos não são isolados. Eles se encaixam em um padrão preocupante de ameaças crescentes à infraestrutura submarinas ao redor do mundo. Com a crescente militarização das águas internacionais e as tensões entre grandes potências, os cabos submarinos se encontram na linha de frente de uma nova forma de conflito. É crucial entender o contexto geopolítico em que as ameaças aos cabos submarinos estão inseridas. Vivemos em uma era em que as tensões internacionais estão em alta e os cabos submarinos, como componentes vitais da infraestrutura global, tornam-se alvos em potencial de estratégias de guerra híbrida. A Rússia, em particular, tem estado no centro das atenções devido a suspeitas de envolvimento em operações de sabotagem. As declarações recentes de Nikolai Patrushev, um aliado próximo de Vladimir Putin, insinuaram que os Estados Unidos e o Reino Unido estariam preparando operações de sabotagem contra infraestruturas críticas, incluindo cabos submarinos. Essa acusação é vista por muitos analistas como uma tática clássica de desinformação, desviando a atenção de possíveis ações russas nessa área. A presença de navios russos próximos a infraestruturas críticas da OTAN, como o navio de inteligência Yantar nas águas da Noruega, gerou alarme entre países membros da Aliança Atlântica. Estes navios, equipados com mini submarinos capazes de operar a grandes profundidades, poderiam teoricamente ser usados para inspecionar ou até sabotar cabos submarinos em caso de conflito. Além da Rússia, outras tensões regionais, como as envolvendo os rebeldes Houthis no Mar Vermelho, apoiados pelo Irã, ilustram como os cabos submarinos estão no meio de disputas geopolíticas mais amplas. Estes cabos são considerados ativos estratégicos e sua proteção é vista como uma prioridade para a segurança nacional de muitos países. Essa dinâmica geopolítica destaca a necessidade de uma vigilância constante e de medidas proativas para proteger os cabos submarinos. À medida que exploramos as respostas e estratégias adotadas para mitigar esses riscos, veremos como
A cooperação internacional e o avanço tecnológico são essenciais para garantir a segurança dessas infraestruturas críticas. Diante das ameaças crescentes aos cabos submarinos, tanto de causas naturais quanto de ações humanas intencionais, a proteção dessas infraestruturas críticas tornou-se uma prioridade urgente para governos e organizações internacionais em todo o mundo. Uma das principais estratégias adotadas é o fortalecimento do monitoramento e da vigilância dos cabos submarinos. Isso inclui o uso de tecnologias avançadas, como drones submarinos e sistemas de sensores, que pode detectar atividades suspeitas nas proximidades dos cabos. Essas tecnologias ajudam a identificar rapidamente qualquer tentativa de sabotagem ou dano acidental, permitindo uma resposta imediata. Além disso, existem esforços contínuos para garantir a cooperação internacional na proteção de cabos submarinos. Dada a importância transnacional destes cabos, que frequentemente cruzam fronteiras marítimas, é essencial que os países trabalhem juntos para garantir sua segurança. A criação de acordos internacionais que reconheçam os cabos submarinos como infraestrutura crítica é um passo importante nesse sentido. Esses acordos podem estabelecer diretrizes para a proteção e rápida reparação de cabos danificados, além de promover o compartilhamento de informações entre nações. A colaboração entre o setor privado e público também é crucial. Muitas empresas de telecomunicações e tecnologia estão investindo em medidas de segurança aprimoradas para proteger seus ativos submarinos. Isso inclui o desenvolvimento de rotas alternativas para o tráfego de dados, garantindo que mesmo que um cabo seja danificado, a comunicação possa continuar através de outros caminhos. No entanto, a proteção dos cabos submarinos não é apenas uma questão técnica, é também uma questão estratégica de longo prazo, que requer planejamento cuidadoso e investimento contínuo. Governos e entidades privadas precisam trabalhar juntos para criar um ambiente seguro onde esses cabos possam operar sem interrupções. As consequências de uma sabotagem direcionada aos cabos submarinos podem ser vastas e devastadoras, afetando não apenas a economia global, mas também a segurança militar de diversas nações. Esses cabos são espinhas dorsal da comunicação moderna, e qualquer interrupção significativa pode ter repercussões profundas. Imaginemos um cenário em que um ataque coordenado danifique cabos críticos que conectam continentes. A primeira e mais imediata consequência seria um impacto econômico massivo. Transações financeiras em tempo real, que movimentam trilhões de dólares diariamente, seriam interrompidas. Empresas que dependem da conectividade global para operar enfrentariam paralisações instantâneas, causando perdas financeiras substanciais. O mercado financeiro já volátil poderia entrar em colapso, com bolsas de valores ao redor do mundo incapazes de processar transações. Além disso, o comércio eletrônico, que depende fortemente de conexões estáveis de internet, enfrentaria interrupções severas. Sites de varejo online poderiam ficar offline e cadeias de suprimentos globais que exigem comunicação constante para coordenar a logística seriam desestabilizadas. Isso poderia resultar em atrasos significativos na entrega de bens essenciais, afetando consumidores e empresas. No campo militar, as consequências seriam ainda mais graves. As forças armadas de muitos países dependem de cabos submarinos para coordenar suas operações em tempo real. Sem essas comunicações, a capacidade de resposta rápida a crises seria seriamente comprometida. As bases militares poderiam ficar isoladas, incapazes de receber ordens ou informações atualizadas, o que poderia ser explorada por adversários em conflito. Em um cenário de guerra híbrida, onde as ações militares diretas são acompanhadas por ataques furtivos a infraestruturas críticas, a interrupção dos cabos submarinos poderia ser utilizada como uma estratégia para desestabilizar nações inteiras.
Os satélites de comunicação, embora úteis, não poderiam compensar completamente a perda de capacidade dos cabos devido à sua limitação de largura de banda. Essas potenciais consequências destacam a importância de proteger os cabos submarinos contra ameaças. A segurança dessas infraestruturas é essencial não apenas para a estabilidade econômica, mas também para a segurança nacional e internacional. Ao longo deste vídeo, vimos como esses gigantes invisíveis são fundamentais para a comunicação global, sustentando tanto a economia quanto as operações militares. A história nos mostrou que desde suas origens na era da Guerra Fria até seu papel central na internet moderna, os cabos submarinos têm sido pilares de resiliência e inovação tecnológica. No entanto, a crescente tensão geopolítica e os incidentes recentes destacam a vulnerabilidade destes cabos a ameaças, tanto naturais quanto artificiais. Discutimos como ações suspeitas no Mar Vermelho e no Mar Báltico levantaram preocupações sobre a possibilidade de sabotagens internacionais, mostrando como estes cabos se encontram na linha de frente de uma nova forma de conflitos internacionais. As estratégias de proteção e respostas que estão sendo desenvolvidas incluem o uso de tecnologias avançadas de monitoramento e a cooperação internacional para garantir a segurança dessas infraestruturas críticas. Mas, como exploramos, a proteção dos cabos submarinos é uma questão estratégica de longo prazo, que requer a colaboração contínua entre governos e o setor privado. As possíveis consequências de sabotagens que poderiam desestabilizar economias inteiras e comprometer a segurança nacional ressaltam a urgência de medidas proativas. A segurança dos cabos submarinos é uma prioridade global que afeta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Com isso, encerramos nossa discussão de hoje. Espero que esse episódio tenha ilustrado a importância crítica dos cabos submarinos e as complexas questões de segurança que os cercam. Se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber atualizações sobre o nosso conteúdo. Continue acompanhando Guerra Mundo para mais análises profundas sobre geopolítica e segurança internacional. Vou deixar aqui do lado um vídeo que faz comparações históricas entre as guerras ocorridas no século passado e os eventos que acontecem neste momento em âmbito global. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.